Olá, tudo bem? Nós estamos chegando com mais um programa para levar até você assuntos interessantes. Esse programa, na verdade, é uma sequência de uma entrevista que nós começamos na edição da última quinta-feira, às 22h30, para falar sobre combustíveis. A falta dos combustíveis na nossa vida é uma coisa assim inimaginável. Eu até citei o caso, por exemplo, daquele série de filmes Mad Max, em que as pessoas se matavam por causa do tal do combustível. Você se lembra desse filme? Eu acho que todo mundo deve ter assistido. Mas enfim, não chegamos a esse ponto, mas estamos perto, né? Em alguns aspectos estamos perto. O que fazer se faltar o tal do combustível? Ainda bem que a gente tem várias opções. Quem esteve aqui e continua conosco para falar desse assunto é o presidente do Sindiposto, que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis aqui no estado de Goiás, o Márcio Andrade. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Paulo. Vamos continuar a nossa conversa, né? Uma conversa boa da última semana. Vamos em frente. Eu achei legal porque a gente falou na edição de quinta-feira, a gente falou, digamos assim, sobre o aspecto macro, né? O combustível no mundo. Sim. Agora eu quero saber, o combustível em Goiás vai bem? Que história é essa, presidente, de no interior o combustível ser mais barato do que aqui na capital, que estaria, teoricamente, tão mais perto das distribuidoras? Daqui a pouco ele responde. Fique ligado. No trânsito, alguns barulhos ultrapassam todos os limites. Um escapamento adulterado ou um paredão de som. Atravessam todo um quarteirão, passam por paredes, janelas, invadem casas ou leito de hospitais onde alguém luta para sobreviver. Quando o barulho passa do limite, ele não fica só lá fora. Não ultrapasse o limite do respeito. Detran e Governo de Goiás. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje recebendo o Márcio Andrade, ele que é presidente do Sindiposto Goiás. Sindiposto que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis aqui no estado de Goiás. Eu quero lembrar você mais uma vez, esse programa é gravado, portanto eu não tenho como registrar participações suas, porque ele não é ao vivo. Mas você pode usar o nosso WhatsApp, 98200-3223, 98200-3223, para dizer o que você está achando do programa, que sugestões que você pode apresentar, para que a gente traga convidados aqui também, tá certo? Mas vamos lá, presidente Márcio, na abertura do programa eu fiz uma pergunta que todo mundo deve ter feito já para o senhor. Encontrou o senhor, sabe que o senhor é presidente do Sindiposto, o senhor já deve ter respondido isso umas 300 mil vezes. Por que o combustível aqui na capital é mais caro do que no interior? Sendo que na capital estaria, teoricamente, tão mais perto das distribuidoras. Que história é essa? Como é que o senhor explica isso, presidente? Bom, Paulo, realmente é verdade, né? Assim, esses questionamentos eu tenho até na família, né? Até familiares próximos, a gente pergunta. Mas vamos lá. A questão do preço, primeiro a gente tem que deixar muito claro que os preços são livres, né? Então, a definição de valores a ser cobrado do consumidor, ela é uma atribuição de cada empresário. Falo isso porque muitas vezes as pessoas atribuem a culpa de preços ao sindicato, né? Como se o sindicato definisse o valor. E não é. Mas no seu posto é o senhor que define o valor? No meu posto eu defino o valor que eu vou cobrar do consumidor, né? E uso, como a maioria dos empresários, os atributos para a formação de preço. Eu compro o produto num valor, tenho um custo operacional para funcionar a minha empresa e tenho uma necessidade de ter margem, né? Margem de lucro para poder reinvestir e para poder sobreviver. E com isso eu formo o preço a ser cobrado do consumidor. Mas, sendo objetivo na resposta, os preços são diferentes, primeiro, porque o mercado é livre e cada empresário define. Nós temos características regionais de cada localização de cada posto, e isso influencia. E também concorrência, competição com os seus concorrentes próximos. Então, nós temos modos de operar. Então, por exemplo, Goiânia tem um valor X. Por que é mais caro, às vezes, que a rodovia aqui entre Goiânia e Anápolis, Goiânia e Brasília? Porque o consumidor ele faz isso acontecer também pelo comportamento dele. Se o Goiânia estiver mais barato ou no mesmo preço, o consumidor vai abastecer em Goiânia e chega a Brasília sem ter que parar no meio do caminho. Se no meio do caminho não tiver um atrativo,
ele não vai parar lá para abastecer. Espera lá, essa resposta sua me lembra aquela resposta que o presidente Lula deu quando ele falou dos traficantes, que a culpa também é do usuário. Que história é essa? Mas, na verdade, o comportamento humano influencia não só no preço, mas no varejo, influencia na venda, influencia, inclusive, na audiência do seu programa. Né? Então, o comportamento humano ele te norteia também no seu programa, por exemplo. Né? Então, isso faz o mundo todo, ele se norteia pelo comportamento do ser humano. Então, eu vejo isso dessa forma. O preço, às vezes, se o consumidor abastecesse e fosse mais caro na rodovia, ele optasse por abastecer mais caro, ele lá talvez fosse mais caro hoje. E nesse sentido que eu quero dizer. Né? Mas se aqui é mais caro, que sentido faz em ele abastecer aqui para ir até Brasília sem parar na estrada para abastecer? Ele não teria que fazer o contrário? Não, ele para na estrada hoje e ele faz isso hoje. Ah, sim. Né? Então, quando ele vai sair de viagem, ele para na estrada, ele só deixa para abastecer lá porque lá tem um atrativo, o preço é mais atrativo. Se tivesse no mesmo preço, ele abasteceria aqui e já sairia. O senhor tem consciência disso como dono de posto? Tem consciência como dono de posto. E ainda assim o senhor pratica os preços? O meu preço aqui na cidade de Goiânia, quando tem meu preço, eu tenho porque eu tenho custos aqui que não me deixam praticar o mesmo preço da rodovia, senão eu colocaria. Eu queria ter o preço da rodovia no meu posto aqui. Né? Só que hoje, se eu colocar o preço do meu posto... Mas qual a diferença que tem de um posto e outro? Não é tudo a mesma coisa? Primeiro, não é a mesma coisa, nós temos marcas diferentes, nós temos situações diferentes. Né? Pois é, mas a mas o combustível é o física mesmo. é igual para todos. Posto é posto em qualquer lugar, né, do mundo onde você for, você tem combustível, vai ter a bomba, né, a mesma situação. Mas o que nós temos são comportamentos do dia a dia. Mas vamos lá, a questão do preço ser diferente, então nós temos esse ponto. O preço é livre, nós temos características de mercado, que eu falo do comportamento humano, nós temos características da região, de custos operacionais, nós temos uma série de fatores que são reconhecidos, inclusive pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que analisa mercado para ver se existe cartel, para ver se existe alguma situação irregular no mercado e na precificação, que reconhecem essas diferenças de municípios próximos terem preços diferentes. Né? Então são características de mercado socioeconômicas e de comportamento humano do consumidor. Tá, mas eu queria entender muito. Eu já fiz várias entrevistas com o senhor e o senhor, inclusive, em umas 2 ocasiões, pelo menos, o senhor apresentou documentos. Nós fizemos até uma reportagem especial, fomos até o senhor, até o sindicato, e lá o senhor apresentou documentos com números, com dados que confirmam isso tudo que o senhor fala. Mas, ainda assim, eu tenho a impressão de que algumas pessoas devem ficar com alguma dúvida, né? Mas espera lá, se o Márcio tem um posto de combustível aqui na cidade, ele sabe que no interior, na estrada, é mais barato do que aqui. Ele vai recusar, vai abrir mão de um abastecimento desse cidadão que vai para a estrada e vai continuar praticando um preço superior, sabendo que ele está perdendo aquele cliente? Que lógica tem nisso? A lógica, Paulo, é a seguinte, eu não adianta eu vender para todo mundo e no final do mês a minha conta não fechar. Eu não ter a receita suficiente para cobrir meus custos, para ter a minha margem de lucro. Então eu tenho que abrir mão, às vezes, desse abastecimento, desse cliente que vai deixar de abastecer comigo, vai abastecer no meio do caminho, de uma estrada, para poder ter a minha sobrevivência. Qual que é a lógica disso? Se eu pego um posto de rodovia, ele vende basicamente, principalmente, o diesel, que é onde tem um fluxo maior de caminhões. Né? Quando eu tenho lá uma gasolina e o etanol na rodovia e eu ponho um preço mais baixo com uma margem menor e eu aumento o meu volume, aí eu tenho um benefício, porque eu vendo com uma margem menor, o volume, né, a escala de venda, ela me proporciona o ganho. Quando eu faço aqui em Goiânia, por exemplo, no meu bairro, onde está inserido o meu posto, na avenida onde está meu posto, Qual é o bairro? Eu baixo meu preço, em Aparecida de Goiânia, ali depois da Vila Brasília, o meu posto específico. Sim. Ali, se eu baixo o meu preço, o meu concorrente me acompanha na hora. Ele vai ter o mesmo preço que o meu. Aí nós vamos vender o mesmo volume que eu vendo hoje, só que sem margem. Essa é a diferença principal quando eu comparo com o posto de rodovia. Porque aqui todos os concorrentes vão baixar o preço e vão ficar próximos ao meu preço, igual a mim, e nós vamos continuar vendendo o mesmo volume. Eu não vou ter incremento de venda. Isso não é cartel? Né? Ainda que involuntário, ainda que inconsciente? Não, isso chama-se alinhamento natural de preços. O cartel não é isso? Não, a cartel é uma combinação prévia de preços ou de condições
entre os agentes econômicos. Por exemplo, eu vou sentar com o dono do posto, combinar com você tem um posto, eu tenho outro, no mesmo avenida, e eu sento com você e falo assim, ó, vamos colocar o preço X para nós termos uma vantagem perante o consumidor. Isso sim é um cartel. Agora, quando você coloca um preço no seu posto, eu vejo como passo na porta dele, vejo o preço e vou e copio seu preço para o meu, porque eu não quero perder cliente para você, isso não é cartel. Involuntário, isso é uma inconsciente ou isso é uma jogo de concorrência. mercado, mas acaba fazendo o mesmo efeito. Pode ter o mesmo efeito, mas é muito diferente, porque isso é um mercado que vai fazer a concorrência acontecer, né? Qualquer concorrente nesse segmento de preços de combustível, por que isso acontece no combustível? Porque nós temos as placas de preço muito grandes e o consumidor não vai me dar a oportunidade de entrar no meu posto para saber o que eu ofereço de diferente para ele, porque posto é posto, como você mesmo disse, né? Então, qual a vantagem dele pagar mais caro no meu? E ele não precisa entrar lá para experimentar, para saber se eu tenho um atendimento diferenciado ou não. Ele passa na porta, ele vê mais caro, ele vou bater no outro que está mais barato. Pois é, mas a gente vê na televisão, por exemplo, presidente, muitas propagandas que dizem o seguinte, fazendo ofertas, né? Traga a oferta da concorrência que nós fazemos num preço menor. Quer dizer, onde é que há uma concorrência se o preço é igual? Cadê a concorrência? Porque nós temos a concorrência na placa, muito grande. Nesse tipo de... Pois é, mas não faria lógica se o senhor baixasse mais ainda o preço do que fazer igual? Sim, mas isso acontece, isso nivela por baixo. Isso sempre se nivela no mínimo. Ninguém nivela para cima. Infelizmente, sim, mas fazer seria mais bom para o baixo, empresário nivelar para cima. Mas o mercado tende sempre a puxar para baixo. Pois é, mas a gente vê as propagandas na televisão. Traga a oferta da concorrência que a gente faz mais baixo ainda. Quer dizer, o senhor teria que fazer mais baixo, aí o outro faria mais baixo ainda. Mas sabe por que ele faz isso? Isso é concorrência, fazer igual não é concorrência. Mas isso faz. Mas só que a nivelação do mercado, ela vai nivelando para baixo. Então acontece o quê? Eu boto o meu preço aqui, o meu concorrente bota igual. Se eu baixar mais 5 centavos, ele vai colocar 5 centavos. Só que chega um momento que se eu baixar mais, eu sei que se eu baixar mais ele vai baixar também, eu termino, às vezes, ficando quieto. Porque se eu baixar mais, eu vou perder margem e não vou ter incremento na venda, porque essa oferta de fazer, ó, você vem cá, traz a sua oferta que eu vou vender mais baixo para você, é porque esse preço não está divulgado. Porque se esse preço estiver estampado numa placa, eu não preciso pedir para você trazer. Eu já faço o preço, sem precisar falar para você, traz a oferta aqui, entendeu? Mas faz preço igual, é isso que eu não estou entendendo. Mas é o mercado. Promoção é mais baixo. Promoção é fazer um preço mais baixo para atrair o cliente. Mas tem. Preço por preço ele é bastante em qualquer Mas você vê, por exemplo, no nosso segmento, mas são segmentos diferentes. Quando você pega o nosso segmento, nós temos outros mecanismos, por exemplo, temos aplicativos de descontos. É uma forma de você dar o desconto sem divulgar na placa. Por quê? Porque aí, às vezes, eu tenho um aplicativo e meu concorrente não tem. E eu faço uma diferença no preço. Então, nós temos outras ferramentas que o mercado não tem, outros mercados não têm, para poder fazer esse preço mais baixo e trazer esse cliente, entendeu? Por exemplo, por que a gente vê muito, né, nos noticiários que a Petrobras baixou não sei quantos centavos em tal produto? E a gente vai abastecer achando que aquele desconto, aquele valor mais baixo vai ser o mesmo que você vai encontrar no posto, ou seja, mais baixo. Aí chega no posto, não, está lá em cima. Por quê? Nós temos diversos fatores no mercado de combustíveis. A Petrobras, quando ela aumenta o preço, ela fala que a participação dela no preço da bomba é só 40% do valor da bomba. Quando ela reduz, né, questão de política, política partidária. Quando ela reduz o preço... Partidária? Partidária, porque combustível hoje é imputado ao governo federal. Né? Qualquer preço no combustível, quem sofre as consequências coisa do Lula, é o governo federal. Mas sempre foi dos presidentes que tiveram de plantão. E essa parte vamos falar de governos, né? Independente de Todos os presidentes de plantão fazem isso. É política. Por isso que eu falei política partidária, assim, de qualquer partido que estiver no poder, ele vai sempre buscar se defender dessa questão, né? Então, quando ele fala na redução, ele quer a redução integral. Quando ele fala de aumento, ele fala que o aumento vai ser menor na bomba. Então, isso aí é uma questão de discurso político e que muita gente entra nessa história, né? Mas o mercado ele não é o preço da Petrobras. O posto não compra da Petrobras. O posto compra das distribuidoras. O mercado é livre. Não existe um tabelamento de preço que fala assim, ó, baixou 10 centavos na refinaria, a distribuidora tem que baixar 10, o posto tem que baixar 10. Não existe isso. O mercado é livre. Não existe esse alinhamento, digamos assim. Não existe esse tabelamento, né? De falar assim, ó, baixou 10 lá, tem que baixar 10 aqui, tem que baixar 10 aqui. Isso não existe em mercado nenhum, né? Nenhum produto.
O combustível é muito cobrado, mas nenhum tipo de produto tem esse comportamento. De baixar 10 lá, vou baixar 10 na ponta aqui. Nós temos outros fatores também no meio. Por exemplo, vou dar um exemplo de que pode acontecer. A Petrobras baixa 10 centavos na gasolina. Gasolina são 70%, então tinha que baixar 7 centavos, porque tem 30% de etanol. Se esse etanol subiu, esses 7 centavos pode ser 4, porque no mesmo período o etanol pode ter subido. Então é uma composição de custos que não depende só da Petrobras. Então todo esse fator tem que ser levado em conta. Presidente, por que a gente vê também nos noticiários a Petrobras exporta petróleo? Sim. Para os países todos da América do Sul? Exporta quase todos. Para vários países. Para quase todos. Por que na Bolívia é mais barato o combustível do que aqui? Porque tem política de governo de querer subsidiar o combustível. Então, por que é mais barato? Por questão de impostos, pode ter diferença de impostos, questão de subsídios. O Brasil teve um período que subsidiava o diesel. O diesel era mais barato que a gasolina. E era subsídio. Então todo mundo queria comprar, principalmente em Goiás, queria comprar uma caminhonete porque era mais econômico. Pagava caro na caminhonete a diesel para ter o preço do combustível mais barato. Hoje isso está mudando. Tem uma caminhonete a diesel hoje já não é tão interessante. Porque a gasolina está ao mesmo preço, rende mais, o carro é mais silencioso, mais confortável. Então ele hoje está preferindo a caminhonete a gasolina. Mas existia um subsídio do governo federal que bancava para que o diesel fosse mais barato. Então por isso que era proibido, inclusive, os carros de passeio a diesel no Brasil. Eu acho que até hoje tem a proibição, mas no passado era proibido porque tinha um incentivo, não queria que o consumidor usasse o diesel no carro de passeio, ele queria subsidiar o transporte rodoviário. Então isso acontece em outros países ainda, de ter algum subsídio, de ter alguma situação de impostos principalmente, que faz essa diferença. Presidente, uma perguntinha, ser dono de posto de combustível dá dinheiro? Ser dono de um posto de combustível é a mesma coisa de ser dono de uma padaria, ser dono de uma farmácia. É um empresário que vai ter aquele que vai ganhar dinheiro e vai ter aquele que não vai conseguir ganhar dinheiro. É um comércio como outro qualquer. Não tem muita diferença. Então você tem empresários no segmento de postos de combustíveis muito bem sucedidos, que tem muitas unidades, que cresceram no mercado, que se estabeleceram e que tiveram sucesso no negócio. E você tem empresários que estão lá sobrevivendo ali no negócio, apertadinho e tal, com dificuldade. Então é um comércio como outro qualquer. Essa lenda de que posto de combustível é uma mina de dinheiro, O dono de posto de combustível é rico. Até já foi no passado. E essa lenda, por que o dono de combustível era rico no passado? Porque era carrão, tem caminhonete. Para você ter um posto no passado, você já tinha que ser rico, você não ficou rico com o posto. Porque no passado você dependia de uma autorização da ANP, que hoje é a ANP, na época era DNC, Departamento Nacional de Combustíveis. Agência Nacional de Petróleo. E hoje chama Agência Nacional de Petróleo. Então ela tinha que ter uma autorização, e essa autorização era de quem tinha influência, que conseguia. O governo militar, que para conseguir a instalação de um posto, a regra não era no município, a regra era lá no governo federal, você só podia montar um posto com autorização do governo federal, a prefeitura não influenciava nisso. Hoje, cada um pode montar um posto aqui, atendendo às regras que tem, cada município tem a sua, você atendendo às regras, você vai lá e monta um posto. Então, no passado, não. Então, o cara que era rico, influente na cidade, ele conseguia autorização para montar um posto. Então, todo dono de posto era rico, mas ele já era rico antes do posto. Não era por causa do posto. Presidente, para ser dono de posto de combustível tem que ser esperto. Ou seja, como o senhor mesmo falou, ficar de olho na concorrência para poder fazer alguma... Ou seja, um dono de posto de combustível não pode ser acomodado. Senão quebra. Empresário não pode ser acomodado. O empresário acomodado, ele não cresce. O empresário acomodado, ele não tem sucesso no seu negócio. Então, qualquer pessoa... que seja, né? O acomodado não é um atributo do empresário. O empresário Mas dono de posto de combustível tem que ser mais esperto do que os outros. Ele tem que ser um incomodado, Eu não digo esperto da forma pejorativa, talvez não. Não, mas da forma de... Desculpa, mas não é isso. Não, eu entendi o que você falou. Estou colocando para as duas pessoas. Ele está de olho aqui e olho ali no concorrente. Ele tem que estar atento, ligado, E ele tem que estar como qualquer outro comércio. Às vezes você tem um comércio lá de vender bebidas, por exemplo, de vender qualquer outro tipo de coisa, e tem que estar da mesma forma, você tem que estar antenado para seu concorrente. Você tem que estar vendo o que está acontecendo no mercado, você tem que estar atento ao consumidor para saber o que ele está buscando, como é que ele quer ser atendido, qual é a necessidade dele, para você estar bem situado no seu negócio. Então tem que ser.
né? Tem que ser esperto, tem que ser uma pessoa incomodada, inquieta, né? Buscando sempre estar melhorando, sempre estar avançando para poder ser bem sucedido no empreendimento. E ficar de olho, né? Ficar de Sim. olho. Nos impostos, inclusive, né? Os impostos é uma coisa que a gente, né, todo mundo tem que pagar, não tem como o Estado viver sem impostos. Mas a gente lamenta muito que produtos essenciais como combustível, como energia elétrica, sejam os produtos que são mais majorados pelos impostos, né? Porque é mais fácil de arrecadar, tem um giro alto, né? Então gera uma arrecadação muito grande, mas eles são muito penalizados e são produtos que a gente não tem como fugir deles. Muitos reclamam às vezes da margem de lucro do posto, falam às vezes que a margem é abusiva, mas é muito menor do que o imposto que é cobrado dentro do preço do produto. O senhor pode falar de quanto é essa margem que o senhor trabalha? A gente falar de margem é complicado para mim porque existe toda uma questão de investigação e de cuidado que no mercado de combustíveis tem para evitar exatamente essa cartelização, mas em média a gente pode falar que o mercado no Brasil, né, isso varia muito de cidade para cidade, trabalha em torno de 8 a 10% de margem bruta, né? Existem margem de 30%, existe margem de 20%, isso vai depender do mercado onde está inserido cada posto, mas varia muito. Mas isso é margem bruta, né? A margem líquida de um posto hoje, que é o que sobra para o dono do posto reinvestir no negócio e para ele sobreviver, quando está muito bom, é em torno de 3%, margem líquida, 3%, que é uma margem muito baixa, uma das menores margens do varejo, né? Para comércio, de um modo geral, é uma das menores margens, a margem mais estreita que tem. Então, o que sobra no final do mês é em torno de 3%, né, de margem líquida para o empresário, em média. Para ter aquele trabalhão todo, né? Para ter todo o trabalho. Você pensar que você fazer um investimento hoje num fundo de investimento, numa aplicação bancária, você tem em torno de 1,2% de rendimento, sem fazer nada, só deixar o dinheiro no banco, né? Para ganhar 3% bruto é muito pouco para o risco que se corre, né? Pela exposição que você tem. Então é um mercado competitivo, muito, muito duro a competição. Falando em muito duro, o senhor desculpe se em alguns momentos eu fui meio duro, mas é porque não era eu que estava sentado aqui, era o telespectador fazendo as perguntas através de mim. São perguntas que o senhor já cansou de ouvir, cansou de responder. Sim. Eu não poderia deixar de fazê-las. Correto. E eu gosto que faça, né? Que as faça para que a gente possa levar para o consumidor o que ele quer ouvir, né? O que ele precisa. Eu não sei se é o que ele quer ouvir, mas é o que ele precisa saber, né? Pelo menos, a realidade. E como eu já fiz várias entrevistas com o senhor, eu sei que o senhor não se omite em nada. De maneira alguma. O senhor responde a todas as perguntas, porque é importante. Clareza, né? Onde tem informação, não tem especulação. E a obrigação nossa, né, como empresário e como representante classista, né, de levar a verdade, de levar a informação, né, do que acontece em qualquer segmento que a gente trabalha. Vamos fazer o seguinte, um intervalo rápido e a gente já volta. Fique ligado. Núcleo Odonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos voltando e estamos também já quase nos despedindo, né? Eu gostei demais, né? Porque o entrevistado de hoje, que é o Márcio Andrade, ele que é presidente do Sindiposto Goiás, que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis, ele participou do programa que a gente exibiu na quinta-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar 2 vezes pela PUC TV na semana, na quinta-feira às 10h30 da noite e hoje, domingo, às 7 da noite. Então a gente dividiu os assuntos e hoje a gente falou muito particularmente sobre combustíveis aqui no estado de Goiás. No primeiro programa a gente falou sobre o macro, né? Sobre combustíveis no mundo inteiro. Muito bem, lembrando a você que esse programa é gravado, não tem como ler pergunta do telespectador como ele está acostumado nos meus programas, mas eu vou deixar um número para que você possa de alguma forma participar, dar sua opinião, dar sua sugestão. 98200-3223. 98200-3223. Presidente do Sindiposto
Márcio Andrade. Eu vou deixar o senhor à vontade agora para conversar com o telespectador e dizer alguma coisa que o senhor não tenha dito durante as nossas entrevistas, no sentido de o senhor assim arrematasse lá embaixo: olha, eu disse tal coisa porque eu acredito em tal coisa. Sei lá, o que o senhor quiser dizer para convencer o nosso telespectador, que é também seu consumidor. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui conversando com você e principalmente com o seu telespectador. Eu sei que a questão do combustível é uma questão muito polêmica, né, os preços dos combustíveis, mas é importante também que a gente leve ao conhecimento de você, consumidor, né, você que está aí nos assistindo, a complexidade desse mercado, né? Os postos são a ponta do iceberg, né? Ou seja, é o que aparece da cadeia de combustíveis. Nós temos por trás dessa cadeia de combustíveis uma gama muito maior do que o posto, né? Onde realmente os preços são formados. Porque fica parecendo que o posto é que forma o preço, o posto é que define o preço que vai ser cobrado do consumidor. E na realidade não é. O preço chega pronto para o posto e o posto insere ali os seus custos operacionais e sua margem de lucro, como eu já disse, muito estreita, né? Uma margem muito apertada, muito disputada pelos empresários do segmento. Mas a gente precisa olhar com mais profundidade, a gente precisa de coisas estruturais para resolver a questão do combustível, para que ele tenha um preço justo, cada dia mais justo, mais próximo da realidade do consumidor brasileiro. O que seriam, né, principalmente? Nós precisamos ter investimento em infraestrutura, ou seja, no refino de combustíveis, né, em refinarias. Nós precisamos ter investimentos na prospecção do petróleo, por mais que a gente já é autossuficiente, mas a gente precisa ter mais para gerar mais receitas, mais dividendos para o nosso país. Precisamos ter uma questão de impostos mais justa, né, mais realista, dentro da nossa necessidade aqui como país de arrecadar, mas também dentro da capacidade de pagamento do consumidor. Nesses fatores, há pouca briga do consumidor, há pouca exigência do consumidor com relação à redução de impostos da carga tributária sobre os combustíveis e sobre outros itens de primeira necessidade. Enfim, uma série de olhar que a gente precisa ter como consumidor para toda essa cadeia. Nós temos então que abrir mais a mente e sair às vezes da discussão do comum, que é estar aqui na ponta, brigando com o posto e esquecendo que o maior peso está na carga tributária e também nos outros elos da cadeia. Não adianta discutir uma margem do posto e esquecer também da margem da distribuidora, da margem da Petrobras, que é uma companhia muito lucrativa e tem que ser, porque os investimentos são altos, né? Mas a gente tem que avaliar o todo e não só um pedaço, porque às vezes a gente vai ficar detido nesse pequeno espaço e esquecer do macro, né? Então é uma questão importante para a vida do cidadão, para a vida do brasileiro, para a vida do mundo, né? A questão do combustível. E o posto está ali para atender a necessidade do consumidor, prestar um serviço, né, que é essencial, né? Então a gente está à disposição sempre, Paulo, do programa, do consumidor, né? Inclusive você colocou o telefone aí, se tiver alguém que esteja assistindo e que tenha algum questionamento, você pode me enviar e a gente pode Deixa o seu telefone, isso, né? Fica melhor. Posso deixar meu telefone, né? Ele é 62 98256 2444. 98256 2444. Estou à disposição. Vamos repetir, porque de repente a pessoa está lá buscando uma canetinha, um papel. Sim, 9. Vamos repetir devagar então. O dele é 62, né, que é Goiás, 98256 2444. 2444. Tá bem, se o telefone bombar é porque o povo está insatisfeito. Sim. Se ninguém ligar, é porque está todo mundo satisfeito também. Talvez alguém possa ligar e elogiar, né? Ou falar alguma coisa positiva também, se uma boa sugestão. Né? Presidente Márcio Andrade, presidente do Sindiposto Goiás, muito obrigado por ter vindo. Um abraço para o senhor e volte mais vezes. Eu agradeço, estou sempre à disposição sua, do seu telespectador, né? E é sempre uma alegria estar aqui com você. Obrigado. A alegria também está com você, telespectador. Eu faço convite para que você continue acompanhando o nosso programa aqui pela PUC TV. Próxima edição, quinta-feira, 10h30 da noite, com outro assunto que eu tenho certeza que você vai gostar. Grande abraço a todos, obrigado pela companhia. Tchau.